da terra, louvarmos juntos em grande coro. Exalte seu nome, é santo nosso Deus. Vem, cante ao Senhor, abra o coração, ouve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar pra louvar agora. Este é o grande momento de dar as mãos como um só povo, com vozes de toda a terra, louvarmos juntos em grande coro. Exalte seu nome, é santo nosso Deus. Vem, cante ao Senhor, abra o coração, ouve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar pra louvar agora. Vem, cante ao Senhor, abra o coração, ouve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar pra louvar agora. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre eu louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei, em seu santuário. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre eu louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei, pra sempre. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre eu louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei, em seu santuário. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre o louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei, pra sempre. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre o louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei, em seu santuário. Erguerei a minha voz e cantarei, para todos sempre o louvarei. Erguerei as mãos ao meu rei, pra sempre. Erguemos as mãos aos céus e adoramos o teu nome nesta noite, Senhor. Seja engrandecido, nós amamos estar em tua presença. Vem com a tua presença e nos abençoa ainda mais nesta noite. Aleluia, aleluia, louvamos a ti. Vem, cante ao Senhor, abra o coração, ouve-o ao entrar em seu santuário. Vem, cante ao Senhor, traga o seu melhor. Esse é o lugar pra louvar agora. Vem, cante ao Senhor, abra o coração, ouve-o ao entrar
Bênção de Deus estarmos aqui mais um domingo de manhã, um domingo tão especial, momento de jejum e oração. E nessa manhã quero agradecer por podermos estar agora entrando na tua casa, através dos nossos meios de comunicação, Facebook e YouTube. Tem sido bênção de Deus. Queridos, nessa manhã eu quero continuar numa palavra que na segunda-feira à noite, junto com o pastor Isaías e o pastor Jorge, comentamos no programa Conversa de Fé. Quero compartilhar contigo algo que Deus tem colocado no meu coração, nesses momentos que estamos vivendo tão difíceis. Esta palavra também o pastor Isaías, a que eu vou citar agora, que é Atos 27, ele também, no drive de domingo passado, à noite, ele também pregou sobre essa palavra. Atos capítulo 27, 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Esta passagem aqui fala sobre Paulo, que havia sido preso e estava indo para Roma num barco, num navio, e depois de já terem passado por muitas tempestades, muitas noites, dias, e eles estavam já cansados, sobrecarregados, Paulo dá essa palavra para eles, que Deus havia revelado a Paulo. Diz que eles deveriam comer alguma coisa, porque disso dependia a segurança deles, a vida deles. E aí ele acrescenta, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. E o que nós vemos é que realmente o que ocorre com esse navio é que ele vem a naufragar e que todos que estavam naquele navio acabam, uns nadando, outros em madeiras, pedaços de madeira que sobraram do barco, chegam a uma praia. Mas nenhum sequer acaba morrendo ou se perdendo dentro dessa situação que eles viviam. Então, se cumpriu a promessa daquilo que o apóstolo Paulo havia comentado. E naquele navio havia 276 pessoas ao todo. Nenhuma só acabou falecendo ou sofrendo algum dano. Diz que todos se salvaram. No versículo 44 diz, e foi assim que todos se salvaram em terra. Aqui Paulo fala que eles precisavam comer. Ou seja, eles precisavam comer algo para ter forças, porque logo a seguir eles iam precisar ou nadar ou através de madeiras, pedaços de madeiras, chegar até a praia e precisar de mais um esforço. E nessa manhã eu quero falar contigo sobre isso, nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo. Aqui, esse naufrágio, que ocorre com Paulo, aconteceu algo muito interessante. Eles enfrentaram tempestades, eles perderam a rota para onde eles iam, não chegaram no tempo que previam e acabaram, inclusive, naufragando. Mas, por graça de Deus, todos se mantiveram vivos e puderam, depois de tudo, a gente vai lendo aqui, vai ver que depois eles pegam um outro barco e seguem viagem. Mas é interessante porque fala sobre o que nós estamos vivendo hoje. Estamos vivendo difíceis momentos de tempestade, enfrentando situações. Nesses 5 para 6 meses que estamos em casa, foram perdidos calendários, calendário escolar, calendário de tantas coisas, acabamos perdendo nesse momento que estamos passando com essas dificuldades, essa pandemia. Ao mesmo tempo também haviam várias situações que já tinham pessoas marcadas, viagens, haviam marcado férias, haviam reservado hotéis, passagens aéreas, passagens de ônibus. O que ocorreu? Nada disso puderam usar mais.
nem este rumo conseguiram seguir. Então fala exatamente disso. E nessa manhã eu quero falar sobre algo que nós precisamos ter, assim como Paulo falou aqui a esses marinheiros, esses soldados que estavam ali, ele falou que eles tinham que comer, porque eles precisavam ter força para terem um ânimo renovado. E o que nós precisamos hoje em dia? Precisamos também sermos fortalecidos para enfrentar as dificuldades. Parece que já está passando, é verdade, que bom, mas nós temos que estar fortalecidos, porque quando passar também precisaremos de um ânimo novo, um renovo de Deus, um fortalecimento para enfrentarmos as situações que vão por vir. E o que nos fortalece? O que nos dá força? É interessante porque a Bíblia nos fala algo muito interessante. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela nos dá ânimo. A palavra de Deus nos dá força. A palavra de Deus nos dá direção. A palavra de Deus nos corrige, inclusive quando estamos no rumo errado. Deus, através da sua palavra, age nas nossas vidas para nos corrigir, para nos fortalecer. Olha só o que fala em Salmos, capítulo 107, versículo 20. Do 19 e 20, diz assim o 19: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a palavra, a sua palavra, e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Veja bem, a palavra de Deus, ela tem essa capacidade, ela tem esse objetivo de curar, sarar as nossas vidas. E além de nos sarar, de nos curar, ela nos livra daquilo que é mortal. Então, para esses dias tão difíceis, nós precisamos ter a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas emoções curadas pela palavra de Deus. A palavra de Deus tem essa propriedade de curar o meu coração. Muitas pessoas nesses dias estão o quê? Estão vivendo ansiosas, estão vivendo em depressão, estão com medo. Elas precisam de uma cura na sua alma. E a palavra de Deus é o remédio certo para isso. Ela cura a nossa vida. E não só nos cura, mas também nos livra daquilo que vai nos levar para a morte. Então é importante nós atentarmos para isso, que a palavra de Deus, ela tem essa capacidade, ela tem essa qualidade, ela tem esse objetivo de nos sarar e nos curar e nos livrar da morte. Salmo 119, versículo 100 e... Deixa eu botar aqui o óculos. 119, versículo 105 diz: Lâmpada para os meus pés e luz lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus, ela ilumina aquilo que nós vivemos. Precisamos nesses dias termos discernimento do que estamos vivendo. Estamos vivendo uma coisa totalmente atípica. Algo que não acontecia há 100 anos na humanidade está ocorrendo novamente, essa pandemia. Precisamos ter discernimento de como agirmos, de como nos colocarmos, nos posicionarmos nessa situação. E aqui a palavra de Deus diz que ela é luz para a nossa vida. A palavra de Deus é luz para os meus pés, para a minha vida. Ela me dá discernimento. Mas além disso, ela também me dá um caminho. Ela é lâmpada, ela ilumina o meu local e dá a luz para a minha direção. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É como um carro que está numa estrada à noite. Quando nós desligamos os faróis, nós não enxergamos se ali na frente tem uma curva ou não. E podemos sofrer um acidente. Assim a palavra de Deus vai nos dirigir o caminho correto a seguir, para que não venhamos a nos perder no meio de tantas situações diferentes que estamos vivendo hoje. Então precisamos ser fortalecidos, curados,
precisamos ser livres daquilo que quer nos destruir e também termos discernimento e direção pela palavra de Deus. Isso é muito importante para a minha vida, para a tua vida. Salmo 119 e 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Veja bem, a palavra de Deus, ela se revela e nos dá esclarecimento, e ela nos dá entendimento. Hoje muitas pessoas dizem: como vai ser o amanhã? Estão falando inclusive que o mundo que nós conhecíamos antes da pandemia não vai ser mais as mesmas coisas, vão ser diferentes. Nós precisamos ser esclarecidos, termos entendimento. Isto, a palavra de Deus, ela faz na minha vida, na tua vida. Então, é importante nós meditarmos, buscarmos na palavra, termos a revelação para termos esclarecimento e entendimento das situações em que nós temos vivido. Jesus, inclusive, chega a falar algo muito forte sobre a palavra de Deus. Mateus capítulo 4, fala que quando Jesus ali foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, depois de 40 dias e 40 noites estar jejuando, capítulo 4, versículo 4 diz que Jesus, então, eu vou ali no 2, e depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Veja bem, Jesus diz algo muito interessante. Nós, quando ficamos, e hoje é uma manhã de jejum, às vezes até podemos estar com fome, mas às vezes quando nós passamos um dia, ou estamos de uma situação, passamos 2, 3 dias, já nos sentimos debilitados, enfraquecidos. Aqui Jesus havia jejuado 40 dias e 40 noites, e ele teve fome, ele estava fraco, seu corpo natural, quando o tentador, Satanás, veio e disse: dá ordem a essas pedras que se transformem em pães. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, nós podemos comer, isso vai suprir o nosso natural, mas o que verdadeiramente vai nos dar vida é a palavra que vem da boca de Deus. Isto verdadeiramente vai me sustentar, vai me dar força, vai verdadeiramente manter a minha saúde, inclusive física e espiritual, para que eu possa viver esse dia mal. Então aqui quando fala exatamente sobre isso, Jesus estava vivendo um dia difícil, ele estava com fome. E aí Satanás tentou ele, mas ele disse: não somente de pão viverá o homem. Ou seja, ele não disse, não adianta, como se, não precisa do pão. Não, ele não está falando isso. Ele está dizendo que nós podemos comer, mas não é só isso que mantém a nossa vida. O que mantém a nossa vida é a palavra que sai da boca de Deus. Então é importante nós meditarmos nessa palavra. Conforme diz o salmista, de dia e de noite, eu devo me alimentar dela. Assim como eu tomo café da manhã, assim como eu almoço, assim como eu janto, eu devo comer, beber essa palavra, para que ela me fortaleça nesse dia mau, nesse dia difícil, nesse dia que não sabemos o que vai acontecer. Olha só o que fala em Lucas capítulo 8, versículo 11. Aqui, quando Jesus está explicando a parábola do semeador, e aqui é muito interessante, ele fala que a semente que cai em boa terra, olha só, ele fala aqui: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso. A semente que caiu à beira do caminho são os que ouviram a palavra,
Mas vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para que não suceder que credo sejam salvos. A palavra que caiu sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A semente que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido a palavra de bom e reto coração, retêm essa palavra, estes frutificam com perseverança. Aqui, Jesus está falando sobre esta parábola e dá explicação aos discípulos. Ele está dizendo que a semente que é a palavra de Deus, ela cai à beira do caminho, cai sobre as pedras e cai no meio dos espinhos. A que cai à beira do caminho, Satanás arrebata. Ou seja, não caiu numa terra boa, que venhamos a ter um coração arado, preparado para essa semente que é a palavra de Deus. E é interessante que ele fala aqui nessa semente, a semente que é a palavra. A semente, ela tem que cair e germinar no nosso coração. Nós temos que acolher, proteger essa semente. Quando eu planto algo na terra, e agora eu tenho uma netinha de 6 anos, e ela estava fazendo aquele experimento do feijão no algodão, e ali ela botou ele no algodão e regou com água, e todo dia ela ia ali olhar aquela sementinha de feijão. Até que no 3º ou 4º dia, aquela sementinha começou a romper ali, aquela casca, um brotinho. E ela se alegrou. E logo mais aquele brotinho começou a crescer, até que surgiu a plantinha, o pé de feijão. Assim, a palavra de Deus, ela tem que cair no nosso coração e ser regada, ser cuidada, para que venhamos a ter o nosso coração arado, para recebermos essa palavra. Mas ele fala em uma semente. A palavra de Deus é uma semente que vai crescer na nossa vida para dar fruto, para dar um fruto tremendo, que é a vida de Deus em nós. Esse fruto que vai nos sustentar. Este fruto é que vai me livrar no dia mau. Esse fruto é o que vai me alimentar e me dar força para que eu possa me levantar mesmo no momento de dificuldade e ter um ânimo redobrado, um ânimo fortalecido na palavra de Deus. E eu vou conseguir então vencer no dia mau. Então, que venhamos a ter um coração arado, preparado para receber esta palavra, a palavra de Deus no nosso coração. Olha só o que fala em Lucas capítulo 11, versículo 28. Aqui quando Jesus estava ensinando, falando e curando a muitos, né? No versículo 27, ora, aconteceu que ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse, bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, Jesus respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração. Veja bem, bem-aventurado quer dizer felizes, aqueles que além de ser felizes, eles também são prósperos naquilo que fazem. Bem-aventurados então aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam no seu coração. Nessa manhã que nós venhamos a ter esse coração preparado, que venhamos a ter esse coração curado, que venhamos a ter o nosso coração também revelado a direção a seguir, o caminho a seguir, através da palavra de Deus, venhamos a ter um coração preparado para sermos o quê? Ainda mais
o depósito da palavra de Deus, cheios da palavra de Deus, porque assim seremos o quê? Bem-aventurados em tudo que fizermos. Jesus está nos falando isso. Ele está dizendo, mais bem-aventurado não é aquela que me concebeu, mas aquele que ouve as minhas palavras e as guarda no seu coração. Que venhamos a ter isso na nossa vida, guardarmos a palavra de Deus. No mesmo capítulo, aqui aliás, mesmo livro de Lucas, capítulo 21, aí Jesus, eu acho que aqui Jesus, como diríamos, né, fecha com chave de ouro, né? Porque ele diz, né, quando ele estava falando da parábola da figueira, ele diz, passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O importante, meu irmão, minha irmã, nessa manhã, é entendermos uma coisa. O mundo, ele muda. O entendimento do mundo para as coisas mudam. Agora, inclusive, estão dizendo que vai haver um novo mundo, uma nova forma de agir, uma nova forma de viver, uma nova forma de pensar. Aquilo que estava definido até então, não vai ser mais assim. Antes, agora há pouco eu estava lembrando, né, que no domingo passado, quando estávamos aqui na sede, quando do drive-in, eu cumprimentava alguns irmãos, a gente cumprimentava com o cotovelo. É uma coisa interessante. Antes da pandemia, o correto era apertarmos a mão. O correto e o educado era estendermos a mão. Não dar a mão era má educação. Agora, se tu dá a mão hoje, tu é o mal educado. Tu está sendo mal educado, porque tu não está te cuidando a ti mesmo e nem expondo o outro que talvez seja contaminado. Então, as coisas mudam. As formas como vivemos e agimos, elas acabam mudando. Mas aqui Jesus diz o seguinte, sobre tudo que nós estamos pensando agora. Quando Paulo fala ali, comam, porque isso depende da vida de vocês. Que nós venhamos a ter esse entendimento que a palavra de Deus, que é comida para a minha vida, que é o pão que me fortalece, que é a água que me limpa, conforme fala em 1 Pedro. Eu tenha esse entendimento verdadeiro, que é isto que vai me dar força, isso que vai me dar vida para vencer esse dia mau. Por isso que aqui Jesus diz, olha, vão passar o mundo. Todas as coisas vão passar. Passarão os céus e a terra. As épocas vão mudar. O que era estabelecido não vai ser mais. As coisas vão mudar. Mas as minhas palavras jamais passarão. A palavra de Deus é atual. A Bíblia é para os dias de hoje. Uma vez, alguém já disse, um evangelista disse, se tu queres saber o que vai acontecer amanhã, não leia os jornais, leia a Bíblia. A Bíblia é o jornal de amanhã. Está nos falando o que vai acontecer. A palavra de Deus, ela não muda, ela permanece para sempre. A própria palavra, Deus nos diz, né, que Ele zela pela sua palavra. Diz que Ele é quem tem prazer em fazer cumprir a sua palavra. Jesus diz que as palavras dele são vida para a nossa vida. No ensino de João, capítulo 15, sobre a videira, né, fala sobre permanecermos nas palavras do Senhor Jesus, para que tenhamos o que? Sejamos seus discípulos, sejamos seus seguidores verdadeiros. A palavra de Deus nos diz em João capítulo 8 também, conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar. Libertar das mentiras, do engano, do sofisma de Satanás. Efésios capítulo 6 diz que a palavra é a espada do Espírito. Assim, para nós nos defendermos contra o dia mau, nos defendermos contra as ciladas do diabo, a palavra de Deus, a espada do Espírito, é que nós temos o poder, a força de Deus para resistir à mentira, o dardo inflamado do maligno.
Então, queridos, nessa manhã, eu quero te incentivar ainda mais a que venhamos a ter um coração pronto, preparado, um coração que verdadeiramente está pronto para receber e acolher a palavra de Deus em nós implantada. Jeremias fala algo muito interessante. O profeta Jeremias, quando diz, né? Deixa eu ver como é que diz, para ler direitinho aqui. Jeremias diz que quando ele encontrou, Jeremias 15, isso, Jeremias 15, 16, achadas as tuas palavras, logo as comi, as tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração. Queridos, olha que coisa interessante que o profeta diz. Ele diz que quando eu achei a tua palavra, Deus, eu logo as comi, eu botei para dentro da minha vida, para o meu espírito, para a minha alma, eu armazenei ela dentro de mim, e elas foram gozo e alegria para o meu coração. Nesses momentos difíceis, nesses momentos de tempestade que estamos enfrentando, nesses momentos de ventos contrários que estamos enfrentando, precisamos ter o gozo, a alegria no nosso coração, porque a dificuldade normalmente nos traz o quê? Nos traz uma insegurança, nos traz um desprazer de viver aquilo, nos traz tristeza, nos traz amargura. E aqui o que o profeta diz, que quando ele encontrou a palavra, quando ele viu a palavra, quando ele teve a palavra, ele a comeu toda. E isto, o que foi? Foi para a vida dele, gozo e alegria para o coração. Nós precisamos ter um coração curado, não um coração dúbio, em dúvida, que fica uma hora sim, outra hora não, e assim vivemos entre sempre duas situações. Não, a palavra de Deus nos dá certeza, um caminho a seguir, e nos dá gozo, alegria, prazer, nos sustenta, nos fortalece, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Creia nisso, queridos, que venhamos a ter isso nas nossas vidas, meditarmos de dia e de noite, buscarmos ainda mais em entender, em compreender, em receber entendimento, revelação da palavra de Deus. Medite, busque, porque ela também é, além de tudo isso que faz em nós. Quando eu citei Efésios capítulo 6, que ela é o quê? A espada do Espírito. Ela também é uma arma para que o nosso inimigo seja abatido pela palavra. É importante que venhamos a ter isso nos nossos corações. A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, sempre nas nossas vidas, buscando ainda mais e mais esta graça, esta força em nós. Efésios 4,16, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Queridos, o diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge para, num momento oportuno, tragar as nossas vidas. Mas Deus tem nos enviado a sua palavra, a palavra que cura, a palavra que nos livra da morte, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos dá direção, a palavra que nos dá entendimento, a palavra que nos dá sabedoria, nos dá discernimento, a palavra que vem e frutifica em nós e produz mais vida ainda, a palavra de Deus que em nós é força nas nossas vidas, mas também a palavra de Deus que na autoridade do nome de Jesus, nós vamos contra o inferno, contra toda
aquela artimanha de Satanás, toda obra forjada contra nós, ela retrocede em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso precisamos estar cheios da palavra de Deus, porque ela também é uma arma para nos defendermos do inimigo, de tudo aquilo que Satanás tem feito contra as nossas vidas. Por isso, nessa manhã, eu queria compartilhar isso contigo, na sequência do que o pastor Isaías estava ensinando, de nos fortalecermos. Eu queria nessa manhã que tu te animasse ainda mais a buscar a cada dia, gaste um tempinho ali, uns 20 minutos, meia hora, se puder 1 hora, melhor. Busca, leia a palavra de Deus e diga: Espírito Santo, te revela a mim através da palavra, fala comigo, Deus, trata o meu coração, trabalha em mim pela tua palavra, me limpa, que nem diz em João capítulo 15, que a tua palavra vai nos limpando para produzir mais fruto ainda. Me limpa, Deus, me fortalece, e tu vai ver, quando esse momento passar, a força que Deus vai te dar. Tu vai ter um ânimo novo, uma alegria nova, fortalecido no Senhor. Oh, aleluia! Levantado, te levanta, anda, corre, que nem o profeta, né, que comeu, e o anjo disse: come, porque tu vai precisar de força. E ele comeu e correu mais rápido do que os carros de cavalo. Então, querido, nessa manhã, eu quero te incentivar, uma manhã de jejum e oração, na qual nós estamos nos abstendo de comer comida que nos fortalece o nosso natural, mas estamos aqui buscando ainda mais aquilo que para nós nos dá vida e vida eterna, a palavra de Deus. Receba isso nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Pai, muito obrigado, Deus, nessa manhã pela tua palavra. Palavra que é o nosso alimento, que é a nossa força, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua bendita palavra. Senhor, trabalha em nós pela tua palavra. Nos limpa, nos purifica, nos traz à mente, Senhor, no momento de dificuldade, que teu Espírito Santo nos lembre a tua palavra, Senhor. Nos dá a direção, nos dá o livramento, Senhor. Nessa manhã eu abençoo agora meu irmão, minha irmã, Senhor, que está assistindo esse programa. Senhor, toca a vida dele, em nome de Jesus, que tu venha ser fortalecido, que tu cresça na fé. A palavra de Deus tem também essa propriedade de nos fazer crescer ainda mais e crermos ainda mais nas promessas de Deus. Que tu venha crescer na fé, em nome de Jesus. Eu abençoo tua vida, abençoo tua casa. Que haja paz na tua casa. Tudo aquilo que o diabo tem semeado contra a tua vida, agora, no nome de Jesus, eu dou uma ordem que isso saia da tua casa, saia da tua vida, em nome de Jesus. Todo engano, toda mentira, todo sofisma, solte a tua mente, em nome de Jesus. Eu te abençoo agora, com a bênção, a paz, a alegria e o gozo de Deus. Que haja paz na tua vida, em nome de Jesus. Amém. E amém. Bênção de Deus, né? Esse domingo tão especial de jejum e oração. Queridos, muito obrigado mais uma vez por nos poder deixar entrarmos na tua casa através do YouTube, do Facebook, dos nossos canais de comunicação. Também quero te agradecer pelas ofertas, pelos dízimos, que aqui tem as nossas contas. Agradecer porque vocês têm sido fiéis. Isso tem mantido os nossos programas, tem mantido tantas coisas, pessoas têm sido supridas pelas ofertas, pelos alimentos, pelas roupas. Muito obrigado. E a Bíblia diz que aquele que dá com alegria, Deus o abençoa ainda mais. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Entrai com ações de graça, com cantos de louvor, em sua presença com gozo, cantando grande e forte é Jeová. Louvai ao som de trompetas, com pandeiro e harpa também. Toda a criação cante ao Senhor.
pra sempre.